Desde o instante em que este áudio começou, algo já se moveu ao seu redor. Não de forma ruidosa, não de maneira brusca, mas com a precisão silenciosa de tudo aquilo que sabe exatamente onde precisa tocar. Você não chegou aqui por acaso. Há encontros que não são explicados pela lógica comum, apenas sentidos. E este é um deles. Enquanto você escuta, sua mente começa a desacelerar. O corpo entende que não precisa mais sustentar o peso do dia, e um espaço interno se abre para receber algo novo, organizado, alinhado e seguro. Talvez você tenha vindo buscando descanso, talvez buscando alívio, talvez buscando respostas que não vieram durante o dia, e mesmo que você não saiba explicar o motivo exato de ter dado o play agora, existe uma inteligência maior operando este momento. Quando o corpo descansa, a energia se reorganiza. Quando a mente silencia, os caminhos se alinham. E quando você permite dormir, algo profundamente importante começa a se ajustar na sua vida financeira. Sem esforço, sem luta, sem cobrança, permita-se ouvir com suavidade. Não há nada que você precise fazer além de estar aqui. A tela ficará escura ou quase imperceptível para que sua atenção não seja puxada para fora. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Cada palavra, cada pausa, cada vibração que se forma enquanto você escuta, segue trabalhando em níveis que não exigem controle consciente. A organização começa exatamente quando você solta. Existe uma relação direta entre descanso e prosperidade. Uma mente cansada tende a repetir padrões antigos. Um corpo em estado de alerta constante mantém portas fechadas. Mas quando você dorme com intenção, quando permite que a noite seja um portal de reorganização, algo muda no campo ao seu redor. A energia que antes estava dispersa começa a se alinhar. As ideias encontram lugar. As oportunidades passam a reconhecer você. O dinheiro responde melhor a quem não está em guerra com o próprio tempo. Enquanto sua respiração naturalmente desacelera, imagine como se uma frequência suave começasse a envolver você. Não é algo que você precise visualizar com esforço. Apenas sinta. Essa frequência carrega ordem. Ela carrega clareza. Ela carrega a vibração da estabilidade. Tudo aquilo que estava confuso durante o dia começa a encontrar seu devido lugar, como se uma força silenciosa estivesse organizando gavetas internas que você nem lembrava que existiam. Neste momento, sem interromper essa sensação de calma, se fizer sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário simples, talvez apenas uma palavra como confiança ou gratidão. Esses pequenos gestos também são sinais. Eles comunicam à sua mente e ao campo ao seu redor que você está aberto para receber, que você escolhe permanecer nesse estado de alinhamento. E então, suavemente, volte sua atenção para dentro. A energia do dinheiro não responde ao desespero. Ela responde à coerência, à vibração de segurança, à sensação interna de que existe tempo suficiente, suporte suficiente e caminhos possíveis. E é exatamente isso que começa a se ajustar agora. Enquanto você dorme, antigas tensões ligadas a contas, prazos, decisões e preocupações vão se dissolvendo. Não porque desapareceram, mas porque estão sendo reorganizadas a partir de um lugar mais inteligente. Imagine, sem esforço, que sua vida financeira é como um fluxo de água. Quando há tensão, o fluxo trava. Quando há medo, ele se estreita.
Mas quando você relaxa, quando confia no processo da noite, esse fluxo encontra novos caminhos. Às vezes, ele contorna obstáculos. Às vezes, ele cria atalhos. Às vezes, ele simplesmente se acalma até encontrar o ritmo certo. Tudo isso acontece sem que você precise vigiar, controlar ou antecipar. Este é um convite para atravessar a noite com outra vibração. Não a vibração da preocupação, mas a da permissão. Não a vibração da cobrança, mas a da reorganização natural. Há mantras silenciosos que se ativam quando você dorme em estado de confiança. Há portais sutis que se abrem quando você solta a necessidade de resolver tudo agora. E é nesse espaço que a manifestação começa a se formar, não como um desejo distante, mas como um ajuste progressivo e real. Sinta seu corpo mais pesado, mais apoiado. Sinta a mente menos interessada em repetir histórias antigas. Existe uma lei silenciosa em ação aqui, uma lei de atração que não grita, não exige, não pressiona. Ela apenas responde à vibração que você sustenta. E neste momento, a vibração é de descanso, de abertura e de reorganização interna. Permita que este início seja apenas o começo de uma noite diferente. Uma noite em que você não carrega o amanhã nas costas. Uma noite em que a prosperidade começa a se alinhar enquanto você dorme. Uma noite em que confiar é mais produtivo do que se preocupar. À medida que o corpo se acomoda ainda mais, algo começa a mudar em um nível que não depende da mente consciente. Existe um ponto exato entre estar acordado e adormecer, onde as antigas estruturas internas se tornam mais flexíveis. É nesse ponto que padrões profundamente enraizados começam a se reorganizar. Você não precisa identificar quais são, não precisa nomeá-los, basta permitir que esse espaço se forme. A noite tem essa capacidade silenciosa de reorganizar aquilo que o dia não conseguiu tocar. O dinheiro, a prosperidade e a estabilidade financeira não são apenas resultados externos. Eles nascem de um estado interno de coerência. Quando existe tensão constante, o campo se fragmenta. Quando existe medo recorrente, a vibração se contrai. Mas agora, enquanto você escuta, a frequência muda. O simples ato de desacelerar comunica ao seu sistema que não há ameaça imediata, que não há urgência real, que existe tempo. E onde existe tempo, existe espaço para reorganização. Imagine que cada preocupação financeira que surgiu ao longo da sua vida deixou pequenas marcas energéticas, decisões apressadas, inseguranças herdadas, experiências de perda, palavras ouvidas em momentos frágeis. Tudo isso não desaparece por esforço, mas pode ser suavemente reconfigurado quando você entra em um estado de descanso profundo. O sono consciente funciona como um portal natural, um portal onde o excesso se dissolve e a ordem começa a emergir sem resistência. Enquanto sua respiração segue seu próprio ritmo, existe uma vibração mais sutil se estabelecendo ao seu redor. Não é algo místico no sentido distante, é algo orgânico. O corpo entende esse ritmo, a mente reconhece essa cadência, a energia responde a essa permissão. E nesse campo mais organizado, sua relação com o dinheiro começa a mudar de lugar, não como uma promessa distante, mas como um ajuste gradual, firme e real. Você pode perceber pensamentos surgindo e indo embora. Não é necessário segurá-los. Cada vez que um pensamento tenta puxar você de volta para a lógica do controle, ele encontra menos força.
Isso acontece porque, neste momento, a vibração dominante não é mais a da cobrança, mas a da confiança silenciosa. A confiança não exige provas imediatas. Ela se estabelece como um estado interno que antecede qualquer resultado externo. Existe uma lei da atração que atua de forma muito mais profunda do que frases repetidas ou imagens forçadas. Ela responde à coerência entre corpo, emoção e expectativa. E agora, enquanto você se aproxima do sono, essa coerência começa a se formar. O corpo relaxa, a emoção suaviza, a expectativa deixa de ser ansiedade e passa a ser abertura. É exatamente nesse ponto que a manifestação começa a se organizar. Talvez você tenha aprendido em algum momento que é preciso esforço excessivo para prosperar, que descansar é perder tempo, que relaxar é perigoso. Mas essas crenças não pertencem ao estado natural de equilíbrio. Elas são padrões adquiridos, e padrões podem ser dissolvidos quando deixam de ser alimentados. O descanso consciente é uma das formas mais eficientes de desativar essas antigas programações sem confronto direto. Enquanto você se permite entrar nesse estado, o campo energético ao seu redor se ajusta. As decisões futuras começam a se alinhar antes mesmo de serem tomadas. As oportunidades encontram menos resistência para se aproximar. As ideias passam a surgir com mais clareza nos próximos dias. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o sistema interno saiu do modo de sobrevivência e entrou no modo de reorganização. Existe uma inteligência silenciosa operando agora. Ela não precisa ser entendida para funcionar. Assim como o corpo sabe exatamente como regular a respiração durante o sono, essa mesma inteligência sabe como redistribuir energia, atenção e foco na sua vida material. O dinheiro passa a responder melhor quando você não está tentando segurá-lo com medo, mas permitindo que ele circule com confiança. Neste estado, antigos mantras internos começam a perder força. Frases inconscientes como "não é suficiente", "não é para mim", "sempre falta" começam a se dissolver não porque foram combatidas, mas porque deixaram de ser reforçadas. No lugar delas, surge uma sensação mais neutra, mais estável, mais aberta. Essa neutralidade é fértil. É nela que novas possibilidades se constroem. Se em algum momento você perceber que o sono se aproxima, permita. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Cada camada mais profunda de descanso permite que ajustes mais profundos ocorram. Não existe perda aqui. Existe apenas realinhamento. A vibração que se forma durante esse processo segue ativa mesmo quando a mente consciente se desliga. Imagine agora, sem esforço, como se sua vida financeira estivesse sendo reorganizada como um sistema inteligente, não de forma imediata ou artificial, mas progressiva. Contas encontram solução no tempo certo. Caminhos profissionais começam a se clarificar. Decisões futuras passam a ser tomadas com menos medo e mais lucidez. Tudo isso começa internamente, nesse estado de repouso ativo. O campo da prosperidade não responde à pressa. Ele responde à estabilidade vibracional. E é exatamente isso que se constrói agora. Um alicerce mais firme, mais calmo, mais coerente. A noite não está sendo apenas um intervalo. Ela está funcionando como um espaço de reorganização energética profunda, onde a manifestação deixa de ser um esforço e passa a ser consequência.
Permaneça nesse fluxo. Não tente antecipar resultados. Não tente controlar processos. Apenas permita que o corpo faça o que sabe fazer. Permita que a mente desacelere. Permita que a energia encontre novos arranjos. Cada segundo nesse estado fortalece a base sobre a qual sua vida financeira começa a se reorganizar de forma natural. À medida que o corpo se entrega ainda mais ao repouso, você entra em uma camada mais silenciosa da consciência, onde as mudanças reais começam a acontecer sem esforço. Este é o território onde a mente não argumenta, não questiona e não interfere. É aqui que antigos contratos internos ligados à escassez, à insegurança e ao medo do futuro começam a se dissolver naturalmente, como se perdessem a força por não encontrarem mais sustentação. Existe um campo invisível ao seu redor e responde diretamente ao estado interno que você sustenta. Durante o dia, esse campo costuma ser atravessado por urgências, cobranças, ruídos e expectativas externas. Agora, ele se acalma. E quando esse campo se acalma, ele se reorganiza. A prosperidade não entra em campos caóticos. Ela se aproxima de campos coerentes, estáveis e receptivos. E é exatamente isso que está sendo construído agora, enquanto você se aproxima do sono. Você pode perceber o corpo ficando mais pesado, mais apoiado, como se fosse naturalmente atraído para baixo, para um ponto seguro. Esse peso não é cansaço negativo, é enraizamento. É o sistema entendendo que existe suporte. E quando existe suporte, o medo de faltar começa a se dissolver. A vibração da falta não sobrevive em um corpo que se sente amparado. Imagine agora que cada célula do seu corpo começa a receber uma informação simples e clara. Está tudo sendo reorganizado, não como uma promessa futura distante, mas como um processo já em andamento. O dinheiro, a abundância e a estabilidade não precisam ser perseguidos quando a base interna está sendo alinhada. Eles respondem à vibração que você emite quando deixa de resistir. A energia segue aquilo que encontra espaço. Durante muito tempo, talvez sua energia tenha sido direcionada para apagar incêndios, resolver urgências, lidar com preocupações recorrentes. Isso cria um padrão de sobrevivência. Agora, esse padrão começa a se desfazer. O descanso consciente cria um novo tipo de movimento interno, onde a energia deixa de ser consumida pela tensão e passa a ser redistribuída de forma inteligente. Você não precisa visualizar cenas específicas nem repetir frases. O que acontece aqui é mais profundo. É uma reorganização vibracional, como se um antigo mapa interno estivesse sendo redesenhado. Caminhos que antes levavam sempre aos mesmos resultados começam a se alterar. Não porque você decidiu racionalmente, mas porque a base mudou. Existe um ponto importante que poucas pessoas percebem. A lei da atração não responde ao desejo, mas ao estado. Desejar prosperidade enquanto se vive em tensão cria conflito. Permitir prosperidade enquanto se descansa cria alinhamento. Neste momento, você não está pedindo, você está permitindo. E permitir é uma frequência muito mais poderosa do que insistir. Enquanto sua respiração segue fluida, imagine que sua relação com o dinheiro se torna mais neutra, mais tranquila. O dinheiro deixa de ser um tema carregado emocionalmente e passa a ser um fluxo funcional. Essa neutralidade é essencial. É nela que decisões melhores surgem.
É nela que oportunidades são reconhecidas. É nela que o medo deixa de guiar escolhas. Se pensamentos surgirem, observe como eles passam com menos intensidade. Isso é um sinal de que a mente já não está tentando controlar tudo. Quando o controle relaxa, o campo se abre. E quando o campo se abre, novas possibilidades encontram espaço para se manifestar. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser acelerado. Tudo encontra seu ritmo natural. Neste estado, antigos mantras inconscientes começam a ser substituídos por outros mais coerentes, mesmo que você não os perceba conscientemente. Frases internas como sempre é difícil, nunca sobra. É arriscado demais começam a perder força. No lugar delas, surge uma sensação mais ampla, menos definida, porém mais segura. Essa sensação é o solo fértil onde a prosperidade se desenvolve. O sono tem a capacidade de reorganizar não apenas o corpo, mas também as expectativas. Ao dormir nesse estado, você começa a acordar com percepções diferentes. Pequenos sinais passam a ser notados. Ideias surgem sem esforço. Decisões começam a ser tomadas com mais clareza. Isso não acontece de forma abrupta. É um ajuste progressivo, constante e confiável. Existe um portal sutil se abrindo agora. Não um portal místico distante, mas um estado interno, onde a vibração da confiança substitui a vibração da ansiedade. Esse portal não exige que você atravesse conscientemente. Ele se mantém aberto enquanto você descansa. Cada minuto nesse estado fortalece essa nova configuração interna. A manifestação verdadeira não acontece no momento em que você pensa nela, mas no momento em que você deixa de bloqueá-la. E o bloqueio mais comum é a tensão constante. Ao permitir que o corpo durma profundamente, você remove uma das maiores resistências à prosperidade. O sistema entende que não precisa lutar o tempo todo, e isso muda tudo. Sinta agora como a energia ao seu redor está mais estável. Não há pressa, não há urgência. Existe apenas um fluxo contínuo se ajustando. Esse fluxo começa a tocar áreas práticas da sua vida financeira nos próximos dias, de maneiras que você talvez nem associe diretamente a este momento. Mas a origem está aqui, neste descanso, nesta permissão. Se o sono se aprofundar, permita. Mesmo que você não acompanhe conscientemente as próximas palavras, tudo continua agindo. O campo permanece ativo. A reorganização segue acontecendo. A vibração se mantém estável. Nada se perde quando você dorme nesse estado. Pelo contrário, é quando mais se ganha. Permaneça nesse espaço. Deixe que a noite cumpra seu papel. Deixe que a energia encontre novos caminhos. Deixe que a prosperidade comece a se alinhar a partir de dentro, com calma, coerência e confiança. À medida que a noite avança e o corpo se aprofunda nesse estado de descanso seguro, você entra em um espaço onde o tempo perde a rigidez que costuma ter durante o dia. Aqui, tudo acontece de forma mais orgânica. Não existe pressa, não existe cobrança, não existe expectativa rígida. Existe apenas um fluxo inteligente que começa a reorganizar o que antes parecia confuso, pesado ou fora de lugar. Esse fluxo não precisa da sua vigilância. Ele age melhor quando você confia. Existe uma camada interna, onde as memórias ligadas ao dinheiro não estão guardadas como fatos, mas como sensações. Sensações de insegurança, de aperto, de esforço excessivo ou de medo de errar.
Essas sensações moldam escolhas sem que você perceba. Agora, enquanto o corpo descansa, essas memórias sensoriais começam a perder intensidade. Elas não são apagadas, mas suavizadas, diluídas, ressignificadas a partir de um estado mais estável. Você pode sentir, mesmo que de forma muito sutil, como se o peito ficasse mais solto, como se a região do abdômen relaxasse, como se houvesse mais espaço interno. Isso não é apenas físico, é energético. Quando essas áreas relaxam, elas deixam de sustentar a vibração da escassez. A escassez precisa de tensão para sobreviver. Ela se alimenta de rigidez. E agora, essa rigidez está se dissolvendo naturalmente. O campo da prosperidade funciona como um sistema de resposta. Ele responde à vibração predominante, não às intenções declaradas. Durante o dia, muitas vezes, a vibração predominante é a da sobrevivência. À noite, quando você permite descansar com consciência, a vibração muda para a reorganização. E isso muda completamente a forma como a vida material começa a se alinhar. Imagine que neste exato momento, sua energia financeira está sendo retirada de antigos pontos de desgaste e redirecionada para áreas mais férteis. Talvez antes ela estivesse presa a preocupações recorrentes, a tentativas de prever tudo, a esforços que não retornavam na mesma proporção. Agora, essa energia começa a circular de forma diferente. Ela encontra menos resistência, ela encontra mais clareza. Existe um princípio silencioso que rege a manifestação. Tudo aquilo que é forçado encontra oposição. Tudo aquilo que é permitido encontra fluxo. Você não está tentando fazer sua vida financeira se organizar. Você está permitindo que ela se organize. Essa diferença é profunda. Ela altera completamente o resultado ao longo do tempo. Enquanto você permanece nesse estado, o inconsciente começa a reorganizar prioridades. O que antes parecia urgente perde força. O que realmente importa ganha mais espaço. Decisões futuras começam a ser tomadas a partir de um lugar menos reativo e mais lúcido. Isso se reflete diretamente na forma como você lida com dinheiro, oportunidades, trabalho e escolhas materiais. Você não precisa visualizar números, contas ou situações específicas. O que acontece aqui é estrutural. É como ajustar a base de um edifício em vez de tentar consertar apenas a fachada. Quando a base muda, tudo acima dela começa a se alinhar naturalmente. E essa base é vibracional. Sinta como o silêncio entre um pensamento e outro se torna mais presente. Nesse silêncio não há falta, não há excesso, há equilíbrio. E o equilíbrio é o terreno onde a prosperidade se desenvolve de forma sustentável. Não como picos seguidos de quedas, mas como um fluxo contínuo e confiável. Talvez você perceba imagens surgindo espontaneamente, ou sensações de leveza, ou apenas um vazio confortável. Tudo isso é sinal de que o sistema está entrando em um estado receptivo. Não existe certo ou errado aqui. Existe apenas o processo acontecendo exatamente como precisa acontecer para você. A energia do dinheiro começa a responder quando você deixa de se identificar com a luta. Você não é a luta. Você não é o aperto. Você não é o medo herdado. Tudo isso são estados transitórios. E agora, esses estados começam a se dissolver na medida em que você se ancora em uma vibração mais estável.
Existe uma reorganização silenciosa acontecendo também no campo das oportunidades. Caminhos que antes pareciam fechados começam a se reconfigurar nos próximos dias. Conversas surgem, convites aparecem, ideias se apresentam com mais clareza. Nada disso precisa ser antecipado agora. Basta permitir que a noite cumpra seu papel de alinhamento. Enquanto você dorme, o corpo continua regulando sistemas internos. O inconsciente continua reorganizando padrões. A energia continua ajustando rotas. Mesmo que você não acompanhe conscientemente, tudo segue em movimento. Nada fica estagnado quando você descansa nesse estado. A vibração da confiança começa a se tornar mais familiar. Não uma confiança forçada, mas uma confiança tranquila, que não precisa de garantias imediatas. Essa confiança cria um campo magnético diferente ao seu redor. Pessoas respondem de outra forma. Situações se desenrolam com menos atrito. O dinheiro começa a circular com menos resistência. Permaneça nesse estado. Se o sono se aprofundar, permita. Se você ainda estiver consciente, apenas escute. Não há necessidade de analisar, interpretar ou memorizar. Cada camada de relaxamento permite que ajustes mais profundos ocorram. Este é um processo contínuo. Ele não termina quando o áudio termina. Ele se estende pela noite, pelos próximos dias, pelas próximas escolhas. Tudo começa aqui, neste ponto de entrega silenciosa. À medida que o descanso se torna mais profundo, algo essencial começa a acontecer em uma camada que raramente é acessada durante o estado de vigília comum. É como se o sistema interno reconhecesse que agora existe espaço suficiente para reorganizar não apenas sensações, mas também direções. Direções de pensamento, direções de ação, direções de expectativa. Tudo aquilo que antes parecia confuso começa a se alinhar em silêncio, sem alarde, sem necessidade de comprovação imediata. Existe uma diferença sutil entre desejar mudança e permitir mudança. O desejo muitas vezes carrega tensão. A permissão carrega confiança. E é exatamente essa confiança que começa a se estabilizar agora. Você não está pedindo que sua vida financeira se organize. Você está criando o estado interno onde essa organização se torna inevitável. A vibração correta antecede qualquer resultado visível. Enquanto o corpo segue relaxando, perceba como a respiração encontra um ritmo próprio, mais lento, mais amplo. Esse ritmo não é apenas físico, ele se replica no campo energético. Tudo começa a pulsar com menos pressa. E quando a pressa diminui, o sistema deixa de cometer os mesmos erros repetidamente. A clareza surge onde antes havia urgência. Muitas decisões financeiras são tomadas a partir de estados emocionais contraídos. Estados de medo, de comparação, de necessidade de provar algo. Esses estados criam ciclos. Agora, esses ciclos começam a perder força. Não porque foram combatidos, mas porque não encontram mais o mesmo combustível. O descanso consciente retira a energia da repetição automática e a devolve à escolha consciente. Imagine agora, de forma muito suave, como se uma nova organização interna estivesse se formando. Não como um plano rígido, mas como uma estrutura flexível e estável ao mesmo tempo. Uma estrutura que permite adaptação sem colapso. Uma estrutura que sustenta crescimento sem gerar sobrecarga. Essa é a base de uma prosperidade mais madura e contínua.
Existe um campo vibracional que se forma quando você entra nesse estado de entrega. Esse campo não responde a palavras específicas, mas à coerência geral do sistema. Ele reconhece quando você deixa de lutar contra o tempo. Ele reconhece quando você para de tentar antecipar tudo. E ao reconhecer isso, ele responde reorganizando possibilidades ao seu redor. Você pode perceber que pensamentos ligados ao futuro aparecem com menos carga emocional. Eles já não parecem ameaçadores. Eles se tornam apenas cenários possíveis. Essa neutralidade é extremamente poderosa. É nela que a lei da atração atua com mais eficiência, porque ela não encontra resistência emocional, apenas abertura. Enquanto isso, antigas associações inconscientes entre dinheiro e tensão começam a se dissolver. O dinheiro deixa de ser percebido como algo pesado, difícil ou perigoso. Ele começa a ser percebido como um fluxo neutro, funcional, passível de organização. Essa mudança de percepção altera completamente a forma como você interage com a vida material. Existe um ponto muito importante que começa a se estabelecer aqui. A prosperidade não exige vigilância constante, ela exige alinhamento. E o alinhamento acontece quando o corpo, a mente e a energia entram em acordo. Agora, esse acordo começa a se formar naturalmente. O corpo descansa, a mente desacelera, a energia encontra novos caminhos. Se em algum momento você sentir uma leve sensação de expansão, como se algo estivesse se abrindo internamente, permita. Essa expansão não é excesso, é espaço. Espaço para novas ideias, espaço para novas soluções, espaço para uma relação mais saudável com o tempo, com o trabalho e com o dinheiro. Durante a noite, o inconsciente continua trabalhando mesmo quando você não percebe. Ele revisa experiências passadas, ele reorganiza aprendizados, ele suaviza impactos emocionais antigos. Tudo isso reflete diretamente na forma como você age nos próximos dias. Pequenas escolhas começam a ser feitas a partir de um lugar mais centrado. E essas pequenas escolhas acumulam grandes resultados. A vibração que se estabelece agora começa a se tornar familiar. Ela não é eufórica, ela não é intensa. Ela é estável. E a estabilidade é um dos pilares mais importantes da prosperidade verdadeira. Sem estabilidade interna, qualquer ganho externo se torna frágil. Com estabilidade interna, até pequenos recursos se multiplicam com mais facilidade. Enquanto você permanece nesse estado, o campo ao seu redor se ajusta para refletir essa nova organização. Pessoas passam a responder de forma diferente. Situações se desenrolam com menos conflito. O dinheiro encontra caminhos menos bloqueados para circular, não como um evento isolado, mas como um processo contínuo. Você não precisa acompanhar conscientemente essas mudanças. Elas não dependem da sua atenção direta. Elas dependem apenas da manutenção desse estado de permissão. E esse estado se fortalece cada vez que você permite descansar sem culpa, sem cobrança, sem antecipação. Se o sono se aprofundar, permita. Se você ainda estiver consciente, apenas escute. Não há nada que precise ser entendido racionalmente agora. O entendimento vem depois, na forma de clareza prática nos próximos dias. Tudo o que está sendo reorganizado aqui se manifesta gradualmente na sua vida material. Não como um choque, mas como um ajuste progressivo. Um ajuste que respeita seu ritmo, sua história
e sua capacidade de receber. Permaneça nesse fluxo. A noite ainda está trabalhando a seu favor. A reorganização continua acontecendo, silenciosa, constante e confiável. À medida que a noite se aprofunda, você entra em um nível ainda mais sutil de reorganização interna. Este é o espaço onde o esforço deixa de existir como referência. Aqui, nada precisa ser empurrado, nada precisa ser corrigido à força, nada precisa ser provado. O sistema inteiro começa a operar a partir de um princípio mais inteligente, o equilíbrio natural. Quando esse equilíbrio se estabelece, a vida material responde com mais fluidez. Existe um ponto interno onde a mente deixa de tentar antecipar resultados. Esse ponto não é vazio, é fértil. É nele que novas combinações se tornam possíveis. Muitas vezes, a instabilidade financeira não nasce da falta de recursos, mas da sobrecarga mental que impede a percepção de caminhos alternativos. Agora, essa sobrecarga começa a se dissolver, permitindo que soluções antes invisíveis comecem a se formar. Enquanto o corpo permanece relaxado, você pode perceber uma sensação de segurança mais ampla, como se algo estivesse sustentando você de forma constante. Essa sensação não depende de circunstâncias externas. Ela nasce da coerência interna. E quando essa coerência se estabelece, a vibração emitida ao campo muda. O campo responde a isso, reorganizando encontros, informações e oportunidades. Imagine agora que sua vida financeira é um sistema vivo, inteligente, capaz de se autorregular quando não está sob tensão constante. Ao permitir o descanso profundo, você retira o excesso de interferência. O sistema passa a se ajustar sozinho, encontrando o ponto de equilíbrio entre dar e receber, entre agir e esperar, entre planejar e permitir. Existe uma relação direta entre o estado de relaxamento e a capacidade de manifestação. Quanto mais relaxado o sistema, mais receptivo ele se torna. A receptividade não é passividade, é abertura. É permitir que novas formas de organização se apresentem sem rejeição prévia. E isso começa a acontecer agora, enquanto você se mantém nesse estado tranquilo. Você pode perceber que a ideia de dinheiro começa a perder carga emocional. Ela deixa de ser um gatilho e passa a ser apenas um elemento da vida. Essa mudança é profunda. Quando o dinheiro deixa de carregar peso emocional, ele passa a circular com mais liberdade. Decisões se tornam mais claras. Escolhas se tornam mais alinhadas. A ansiedade perde espaço. Existe um tipo de mantra que não é repetido em palavras, mas sustentado como estado. O estado de confiança silenciosa. Esse estado começa a se instalar agora, não como uma afirmação forçada, mas como uma sensação corporal de que tudo está sendo cuidado no tempo certo. Esse estado é extremamente magnético. Ele atrai soluções porque não as bloqueia com medo. Enquanto você se aprofunda nesse campo, antigas associações entre esforço extremo e sobrevivência começam a se desfazer. Você começa a acessar uma compreensão mais madura da prosperidade, onde crescer não significa se esgotar, onde organizar não significa controlar, onde ganhar não significa perder paz. Essa compreensão se instala primeiro como sensação e depois como comportamento. O inconsciente continua trabalhando silenciosamente. Ele revisita experiências passadas, extrai aprendizados e libera cargas emocionais que não precisam mais ser carregadas.
Esse processo não exige lembrança consciente. Ele acontece porque o sistema está em segurança suficiente para permitir a liberação. E isso muda profundamente a forma como você se relaciona com o futuro. Você pode sentir como se o tempo estivesse mais amplo. Essa ampliação do tempo interno é essencial. Quando o tempo deixa de ser percebido como escasso, as escolhas se tornam mais inteligentes. A pressa diminui, a clareza aumenta. A manifestação se torna um processo natural, não um objetivo distante. Existe um alinhamento acontecendo agora entre intenção e permissão. Você não está tentando atrair algo específico. Você está permitindo que o melhor arranjo possível se forme. E o melhor arranjo nem sempre é o que a mente imagina. Ele costuma ser mais simples, mais sustentável e mais coerente com quem você realmente é. Enquanto isso, o campo energético ao seu redor começa a refletir essa nova organização. Situações futuras começam a se desenhar com menos atrito. Conversas acontecem no momento certo. Informações chegam quando são necessárias. Tudo isso parece coincidência quando visto de fora, mas nasce desse estado interno de alinhamento. Se em algum momento o sono se aprofundar ainda mais, permita. Cada camada adicional de descanso ativa níveis mais profundos de reorganização. Mesmo que você não acompanhe conscientemente, o processo continua. A energia permanece em movimento. A vibração se mantém estável. Existe um ritmo natural sendo restaurado agora. Um ritmo que respeita seus limites, seu tempo e sua capacidade de receber. Esse ritmo é fundamental para uma prosperidade duradoura. Sem ele, qualquer ganho se torna instável. Com ele, até pequenos ajustes geram grandes transformações ao longo do tempo. Você não precisa se preocupar em lembrar de nada disso amanhã. O que está sendo reorganizado aqui se manifesta de forma prática, nos detalhes do cotidiano, na forma como você reage, na forma como decide, na forma como percebe oportunidades. Tudo isso começa aqui, nesse estado de descanso consciente. Permaneça nesse fluxo. A noite continua trabalhando a seu favor. Cada minuto nesse estado fortalece a base sobre a qual sua vida financeira segue, se organizando de maneira natural, silenciosa e constante. À medida que a noite se torna ainda mais silenciosa, você entra em um estado onde o corpo praticamente conduz todo o processo. A mente já não tenta organizar, prever ou comparar. Ela começa a repousar sobre uma sensação simples de presença. É nesse ponto que os ajustes mais profundos acontecem, porque não há interferência. Tudo flui a partir de uma inteligência interna que sabe exatamente o que precisa ser reorganizado primeiro. Existe um campo de estabilidade que se forma quando você permite esse nível de descanso. Esse campo não depende de garantias externas. Ele nasce de dentro. E quando ele se estabelece, sua relação com o dinheiro, com o trabalho e com o futuro começa a se transformar de maneira muito natural. A tensão que antes acompanhava qualquer pensamento financeiro começa a perder força, como se não tivesse mais onde se apoiar. Imagine agora que cada preocupação antiga relacionada à vida material está sendo suavemente recolocada em um lugar mais distante. Não está sendo negada, apenas deslocada. Ela deixa de ocupar o centro. Quando algo deixa o centro, perde poder. E quando perde poder, deixa espaço para algo novo surgir. Esse algo novo não é ansiedade positiva nem euforia.
é clareza tranquila. Enquanto o corpo permanece imóvel, o campo energético se reorganiza como um sistema que finalmente encontrou equilíbrio. O excesso de vigilância se dissolve. O excesso de esforço se desfaz. A vida financeira começa a responder a esse novo padrão com mais fluidez. Situações que antes pareciam travadas começam a ganhar pequenas aberturas. Nada acontece de forma abrupta. Tudo se ajusta com precisão. Existe uma vibração específica associada à prosperidade estável. Ela não é acelerada, nem intensa. Ela é constante. Essa constância começa a se instalar agora. Você pode não perceber conscientemente, mas ela se reflete em pequenas mudanças internas. Um pensamento menos rígido, uma reação menos impulsiva, uma escolha feita com mais calma. Esses detalhes mudam trajetórias inteiras ao longo do tempo. A lei da atração atua com mais força quando você não está tentando atrair nada. Quando você apenas sustenta um estado coerente, o campo responde automaticamente. E neste momento, o estado que se forma é o da permissão tranquila. A permissão de receber sem culpa. A permissão de prosperar sem tensão. A permissão de confiar sem exigir garantias imediatas. Enquanto isso, antigas narrativas internas começam a se dissolver. Narrativas que diziam que é preciso lutar o tempo todo, que descansar é arriscado, que o dinheiro exige sacrifício constante. Essas narrativas perdem força porque não encontram mais um corpo tenso para sustentá-las. O corpo relaxado não alimenta essas histórias. Você pode sentir como se o tempo estivesse suspenso. Não há passado sendo repetido, nem futuro sendo antecipado. Existe apenas este momento contínuo de reorganização. Esse estado é extremamente poderoso, porque ele permite que o sistema interno se recalibre sem ruído. E quando o sistema se recalibra, a realidade externa acompanha. Existe um alinhamento acontecendo agora entre intenção e ação futura. Mesmo que você não saiba quais decisões tomará amanhã, elas começam a ser preparadas aqui. Não como planos rígidos, mas como inclinações naturais. Inclinações que levam você a caminhos mais férteis, mais coerentes e mais sustentáveis. Enquanto você permanece nesse estado, a energia associada ao dinheiro começa a se mover de forma mais leve ao seu redor. Não como algo distante ou abstrato, mas como um fluxo funcional. Esse fluxo encontra menos bloqueios porque a vibração de medo diminuiu. E onde o medo diminui, a circulação aumenta. Você não precisa fazer afirmações mentais nem visualizar cenas específicas. O que está acontecendo agora é mais profundo do que isso. É uma reorganização do campo interno que sustenta todas as experiências externas. Quando esse campo muda, os resultados mudam naturalmente, sem necessidade de esforço adicional. O sono consciente atua como um grande equalizador. Ele devolve ao sistema aquilo que foi gasto em excesso durante o dia. Ele redistribui energia. Ele suaviza impactos emocionais. Ele recalibra expectativas. Tudo isso se reflete diretamente na forma como você se posiciona diante da vida material. Talvez você perceba uma sensação de confiança difusa, sem objeto específico. Essa confiança não está ligada a uma situação concreta. Ela é um estado, e esse estado é o terreno onde a prosperidade cresce de forma mais saudável, não como picos seguidos de quedas, mas como um fluxo contínuo. Enquanto a noite segue, esse estado se aprofunda.
Cada camada de descanso reforça a nova organização. Cada minuto nesse espaço fortalece a base interna sobre a qual sua vida financeira continua a se ajustar. Nada está parado. Tudo está em movimento silencioso. Se o sono se tornar ainda mais profundo, permita. Não há necessidade de acompanhar conscientemente. O processo não depende da sua atenção direta. Ele depende apenas da manutenção desse estado de abertura e confiança. Permaneça nesse fluxo. A reorganização continua. A energia se ajusta. A vida material responde no tempo certo. Tudo está seguindo um caminho mais alinhado agora. À medida que o silêncio da noite se torna mais denso e acolhedor, algo muito específico começa a acontecer no plano mais profundo da sua percepção. Não é mais sobre compreender, nem sobre direcionar pensamentos. É sobre permitir que o próprio estado de ser se reorganize. Nesse nível, as transformações não pedem autorização racional. Elas simplesmente acontecem porque o sistema entrou em um ponto de equilíbrio suficiente para se ajustar sozinho. Existe uma inteligência natural que governa os ciclos de organização e expansão. Durante o dia, essa inteligência costuma ser abafada por ruídos, estímulos e exigências externas. Agora, ela encontra espaço para atuar com clareza. A vida financeira, como qualquer outro sistema vivo, responde quando essa inteligência pode operar sem interferência constante. E é exatamente isso que ocorre agora. Você pode perceber que a sensação de identidade começa a se tornar mais ampla. Você já não se percebe apenas como alguém lidando com desafios financeiros, mas como alguém inserido em um fluxo maior, onde recursos, oportunidades e soluções circulam de forma mais natural. Essa mudança de percepção altera profundamente o campo de manifestação. O que antes parecia distante começa a se tornar acessível em camadas sutis. Enquanto o corpo permanece em repouso, antigas tensões armazenadas em regiões profundas continuam sendo liberadas. Essas tensões não estavam apenas ligadas ao cansaço físico, mas a estados prolongados de preocupação, antecipação e vigilância. Ao se dissolverem, elas liberam espaço interno. E onde há espaço, algo novo sempre encontra lugar. Existe um tipo de vibração que começa a se estabilizar agora. Uma vibração que não exige esforço para ser mantida. Ela se sustenta sozinha porque está alinhada com o ritmo natural do sistema. Essa vibração cria um campo fértil para a reorganização material. O dinheiro passa a responder não a pedidos, mas à coerência desse campo. Você não precisa acompanhar nenhuma mudança específica. O processo não acontece em um único ponto, mas em vários níveis ao mesmo tempo. Expectativas são suavizadas, medos são diluídos, confianças são fortalecidas. Tudo isso acontece de forma integrada, sem separação. E essa integração é o que permite que a vida financeira se organize de maneira mais sólida. Enquanto a noite avança, você pode perceber que o futuro já não é sentido como ameaça. Ele se torna apenas um espaço aberto, ainda não preenchido, mas possível. Essa neutralidade em relação ao futuro é extremamente poderosa. Ela permite que decisões futuras sejam tomadas com mais lucidez e menos reatividade, e isso impacta diretamente a prosperidade. Existe um ponto em que a lei da atração deixa de ser uma prática e passa a ser um estado. Você não está tentando atrair abundância. Você está se tornando um campo
onde a abundância pode circular. Essa diferença muda tudo, porque o campo não precisa fazer esforço. Ele apenas existe em coerência. Enquanto você permanece nesse estado, o inconsciente começa a alinhar crenças mais profundas. Crenças sobre merecimento, sobre capacidade, sobre segurança. Essas crenças não são reformuladas por frases conscientes, mas por experiências internas de estabilidade. O descanso profundo cria essas experiências. Você pode sentir uma leve sensação de expansão interna, como se algo estivesse se abrindo sem pressão. Essa abertura não é euforia, é disponibilidade. Disponibilidade para receber sem tensão. Disponibilidade para permitir sem culpa. Disponibilidade para confiar sem precisar controlar cada detalhe. A energia que antes estava fragmentada começa a se unificar. Quando a energia se unifica, ela se torna mais potente, mesmo em silêncio. Essa potência silenciosa é o que sustenta manifestações duradouras. Não se trata de atrair algo rapidamente, mas de permitir que aquilo que é coerente permaneça. Durante esse processo, o campo ao seu redor começa a se ajustar de maneira quase imperceptível. Pequenos sinais surgem nos dias seguintes, pequenas sincronicidades, pequenas oportunidades, pequenas mudanças de percepção. Tudo isso nasce aqui, nesse estado profundo de reorganização. Você não precisa lembrar deste momento amanhã. O corpo lembra, a energia lembra, o inconsciente integra, e essa integração se expressa na prática, na forma como você age, reage e escolhe. A vida financeira responde a essas escolhas mais alinhadas. Enquanto a noite segue, esse estado se aprofunda ainda mais. Cada camada adicional de descanso permite ajustes mais refinados. O sistema encontra seu próprio ponto de equilíbrio, e a partir desse ponto, a prosperidade começa a se manifestar de forma mais orgânica. Permaneça nesse fluxo silencioso. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser resolvido agora. Tudo está sendo reorganizado no tempo certo, a partir de um lugar de confiança e coerência. À medida que o descanso se aprofunda ainda mais, você entra em um espaço onde a noção de esforço praticamente desaparece. Aqui não há tentativa, não há busca, não há cobrança. Existe apenas um estado contínuo de reorganização silenciosa, como se tudo estivesse encontrando o seu lugar natural, sem resistência. Esse é o ponto onde a energia deixa de ser fragmentada e começa a operar como um campo integrado, estável e receptivo. Nesse nível profundo, antigas associações entre segurança e controle começam a se dissolver. O sistema percebe que não precisa vigiar constantemente para se manter seguro. Essa percepção muda tudo. Quando o corpo entende que pode descansar, a mente deixa de antecipar cenários negativos e a energia se libera para circular de forma mais ampla. É exatamente essa circulação que permite que a vida financeira comece a se organizar de maneira mais fluida. Você pode perceber que os pensamentos se tornam mais espaçados, menos insistentes. Eles surgem e desaparecem sem puxar sua atenção. Esse espaço entre os pensamentos é um campo fértil. É nele que novas possibilidades se formam antes mesmo de serem percebidas conscientemente. A manifestação começa nesse espaço silencioso, não na repetição de ideias. Existe uma reorganização acontecendo também no campo da confiança.
Não uma confiança baseada em resultados passados ou promessas futuras, mas uma confiança estrutural, enraizada na sensação de que tudo está sendo cuidado no tempo certo. Essa confiança cria uma vibração que atrai soluções sem precisar persegui-las. Enquanto você permanece nesse estado, antigas expectativas rígidas começam a se suavizar. O futuro deixa de ser um ponto fixo a ser alcançado e passa a ser um fluxo em constante ajuste. Essa flexibilidade é essencial para a prosperidade verdadeira. Sistemas rígidos quebram. Sistemas flexíveis se adaptam e crescem. A energia do dinheiro responde muito mais à flexibilidade do que à pressão. Quando você relaxa, ela encontra caminhos alternativos. Caminhos que não estavam visíveis quando a mente estava tensa. Agora, esses caminhos começam a se formar silenciosamente, como trilhas que surgem quando o terreno deixa de ser compactado pelo medo. Você pode sentir uma sensação de estabilidade profunda, como se estivesse apoiado por algo maior do que circunstâncias momentâneas. Essa sensação não depende de números, contas ou garantias externas. Ela nasce da coerência interna. E quando essa coerência se estabelece, o campo externo responde ajustando possibilidades. Existe um alinhamento acontecendo entre aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você espera. Esse alinhamento é raro no estado de vigília comum, mas se torna acessível durante o sono consciente. Quando ele acontece, a energia deixa de se dispersar. Ela se concentra de forma natural, sem esforço. Enquanto isso, o inconsciente continua reorganizando padrões antigos ligados ao merecimento. Muitas pessoas carregam, sem perceber, a sensação de que precisam se esforçar excessivamente para merecer prosperidade. Esse padrão começa a se dissolver agora. O merecimento deixa de ser uma prova e passa a ser um estado de aceitação. Você não precisa acompanhar esse processo. Ele não exige vigilância. Ele acontece porque o sistema está em segurança suficiente para permitir mudanças profundas. O descanso cria essa segurança, e a segurança permite reorganização. A vibração que se estabelece agora começa a se tornar familiar. Você começa a reconhecer esse estado como algo natural, não como algo extraordinário. Essa familiaridade é importante. O que se torna familiar tende a se manter, e o que se mantém se manifesta de forma consistente. Enquanto a noite segue, esse estado se aprofunda ainda mais. Cada camada adicional de descanso fortalece a base interna, a base sobre a qual decisões futuras serão tomadas com mais clareza, a base sobre a qual oportunidades serão reconhecidas com mais facilidade, a base sobre a qual a vida financeira continua a se organizar. Existe um movimento silencioso acontecendo também no campo das relações. Relações profissionais, trocas, parcerias. Tudo isso começa a se ajustar a partir dessa nova vibração. Quando você muda internamente, o tipo de interação que se forma ao seu redor também muda. Isso impacta diretamente a forma como recursos circulam. Você pode sentir como se estivesse sendo sustentado por um fluxo contínuo. Esse fluxo não exige direção consciente. Ele sabe para onde ir. Ele responde ao estado de abertura e confiança que você sustenta agora. E quanto mais você permite esse estado, mais natural se torna. A lei da atração nesse nível não atua como uma técnica, mas como uma consequência. O campo responde
porque reconhece coerência. Não há pedido, não há esforço, há apenas alinhamento. E o alinhamento reorganiza tudo ao seu redor. Enquanto você permanece nesse estado, o tempo parece perder relevância. Não há urgência, não há atraso. Existe apenas um processo acontecendo exatamente no ritmo certo. Esse ritmo respeita sua história, sua capacidade de receber e sua disposição interna. Se o sono se aprofundar ainda mais, permita. Cada camada adicional ativa níveis mais refinados de reorganização. Mesmo que você não acompanhe conscientemente, tudo continua agindo. O campo permanece ativo. A vibração se mantém estável. Permaneça nesse fluxo. A noite continua trabalhando a seu favor. A vida financeira segue se ajustando de forma silenciosa, constante e confiável, a partir desse estado profundo de coerência interna. À medida que a consciência se torna ainda mais sutil, você entra em um estado onde não existe separação entre descanso e reorganização. Tudo acontece ao mesmo tempo, de forma integrada. O corpo descansa, a mente silencia, a energia se rearranja. Nesse ponto, não há mais esforço envolvido em nenhum nível. Existe apenas um fluxo contínuo que ajusta o que precisa ser ajustado, sem pressa e sem resistência. Neste nível profundo, a ideia de controle simplesmente perde sentido. O sistema inteiro reconhece que não precisa mais sustentar a vigilância constante que foi aprendida ao longo do tempo. Essa vigilância, que muitas vezes parecia necessária para sobreviver, começa a se dissolver. E ao se dissolver, libera uma quantidade enorme de energia que antes estava presa à antecipação, à preocupação e ao medo de errar. Essa energia liberada não se dispersa, ela se reorganiza. Ela encontra novos caminhos de expressão, caminhos mais leves, mais inteligentes e mais coerentes com o seu ritmo natural. É aqui que a vida financeira começa a se ajustar em um nível estrutural, não apenas circunstancial. Decisões futuras passam a emergir de um lugar mais centrado. A intuição se torna mais clara. A percepção de oportunidade se expande. Você pode perceber que a noção de tempo se altera. O futuro não parece distante nem ameaçador. Ele se torna apenas uma continuação natural do presente. Essa mudança de percepção é profunda, porque grande parte da ansiedade financeira nasce da sensação de que o futuro é incerto demais para ser confiado. Agora, essa sensação começa a perder força. Existe um tipo de confiança que não depende de resultados imediatos. Uma confiança silenciosa, quase imperceptível, mas extremamente estável. Essa confiança começa a se enraizar agora. Ela não se manifesta como entusiasmo, mas como uma tranquilidade de base, uma sensação de que as coisas estão se encaixando, mesmo quando não são visíveis ainda. Enquanto esse estado se estabelece, o inconsciente continua trabalhando em segundo plano. Ele revisita crenças antigas, expectativas herdadas, padrões repetidos, mas agora ele faz isso sem carga emocional. Ele apenas reorganiza, como quem arruma um espaço interno para torná-lo mais funcional. E essa funcionalidade se reflete diretamente na forma como você lida com dinheiro, trabalho e escolhas materiais. A energia associada à prosperidade começa a circular com menos obstáculos. Não porque você esteja tentando atraí-la, mas porque deixou de bloqueá-la. Esse é um ponto essencial.
Muitas vezes, não é a falta de intenção que impede a manifestação, mas o excesso de resistência. Agora, essa resistência diminuiu consideravelmente. Você pode sentir uma sensação de estabilidade profunda, como se estivesse apoiado por algo constante. Essa sensação não está ligada a circunstâncias específicas. Ela nasce do alinhamento interno, e quando esse alinhamento se estabelece, o campo externo responde de forma quase automática, reorganizando possibilidades, encontros e caminhos. Neste estado, a lei da atração deixa de ser algo que você tenta aplicar. Ela simplesmente acontece como consequência do seu estado interno. O campo responde à coerência que você sustenta agora, e essa coerência cria um ambiente favorável para a organização material sem esforço adicional. Enquanto a noite segue, esse estado se aprofunda ainda mais. Cada camada adicional de descanso reforça essa nova configuração interna. O sistema aprende que é seguro permanecer nesse estado. E aquilo que o sistema aprende, ele tende a repetir. Isso significa que nos próximos dias será mais fácil acessar essa mesma sensação de estabilidade, mesmo em meio às atividades do dia. Você não precisa lembrar conscientemente de nada disso amanhã. O corpo lembra, a energia lembra, o inconsciente integra. E essa integração se expressa em pequenas mudanças práticas. Um pensamento menos reativo, uma escolha mais consciente, uma percepção mais clara. Esses detalhes fazem toda a diferença ao longo do tempo. Existe um ajuste acontecendo também na forma como você percebe valor. Valor do seu tempo, valor do seu trabalho, valor das suas escolhas. Esse ajuste é fundamental para uma relação mais saudável com o dinheiro. Quando você reconhece valor internamente, o mundo externo tende a refletir isso de maneira gradual e consistente. Enquanto você permanece nesse estado, o campo ao seu redor continua se reorganizando. Situações futuras encontram menos atrito para se desenrolar. Recursos encontram caminhos mais diretos para circular. O dinheiro passa a responder a uma vibração mais estável e menos ansiosa. A prosperidade verdadeira não chega como um evento isolado. Ela se constrói como um estado contínuo. E esse estado começa aqui, nesse nível profundo de descanso consciente. Cada noite em que você permite esse estado, fortalece a base interna sobre a qual a vida material se organiza. Se o sono se aprofundar ainda mais, permita. Não há nada que precise ser acompanhado conscientemente. O processo segue acontecendo. O campo permanece ativo. A reorganização continua. Permaneça nesse fluxo silencioso. Tudo está se ajustando de forma gradual, consistente e confiável, a partir desse estado profundo de coerência interna. À medida que o estado de descanso se torna quase completo, você entra em um ponto onde a consciência já não distingue claramente entre estar acordado e estar dormindo. Esse limiar é um dos espaços mais férteis para reorganizações profundas, porque nele não existe esforço mental nem resistência emocional. Tudo o que acontece aqui se instala como base, não como evento passageiro. Nesse nível, a sensação de identidade se suaviza. Você deixa de se perceber como alguém que precisa resolver, controlar ou antecipar. Surge uma percepção mais ampla, onde você simplesmente existe dentro de um fluxo maior que se ajusta por si só. Essa mudança, ainda que sutil, altera profundamente a vibração que você emite ao campo. E o campo
responde a essa vibração reorganizando caminhos materiais com mais fluidez. Existe um tipo de alinhamento que só acontece quando o sistema inteiro entra em repouso. Corpo, mente e energia passam a operar no mesmo ritmo. Quando isso ocorre, não há desperdício interno. A energia não se perde em conflitos. Ela se direciona naturalmente para manutenção, expansão e equilíbrio. É nesse estado que a vida financeira encontra terreno para se organizar de forma sustentável. Você pode perceber uma sensação de continuidade, como se tudo estivesse conectado por um fio invisível. Nada parece isolado, nada parece fora de lugar. Mesmo aquilo que ainda não se resolveu, encontra um espaço seguro para existir sem gerar ansiedade. Essa segurança interna é essencial. Ela permite que o futuro deixe de ser visto como ameaça e passe a ser percebido como possibilidade. Enquanto esse estado se mantém, antigas estruturas internas ligadas à escassez começam a se dissolver em um nível ainda mais profundo. Não como ideias, mas como impressões corporais. Impressões que antes criavam reações automáticas, agora perdem intensidade. O corpo aprende um novo padrão de resposta. Um padrão mais calmo, mais confiante, mais aberto. Existe um campo de organização silenciosa, atuando agora em várias camadas da sua vida. Ele não atua de forma linear. Ele ajusta múltiplos pontos ao mesmo tempo. Expectativas, decisões, percepções, relações. Tudo começa a se alinhar a partir dessa base interna mais estável. E esse alinhamento se reflete diretamente na forma como recursos começam a circular. Você pode sentir como se estivesse sendo sustentado por algo constante, algo que não depende de circunstâncias externas. Essa sensação é um dos pilares mais importantes da prosperidade verdadeira. Quando você se sente sustentado internamente, não precisa agir a partir do medo. E quando o medo deixa de guiar escolhas, os resultados mudam naturalmente. Enquanto a noite segue, o inconsciente continua integrando esse novo estado. Ele registra essa sensação de segurança como referência. E aquilo que o inconsciente registra como referência tende a se repetir. Isso significa que, nos próximos dias, será mais fácil retornar a esse estado, mesmo em meio às atividades cotidianas. A energia que antes estava dispersa começa a se concentrar de forma natural. Essa concentração não é tensão, é foco tranquilo, é clareza sem esforço. Esse tipo de foco é extremamente produtivo no campo material. Ele permite que ações sejam tomadas no momento certo, com menos desgaste e mais eficiência. Existe também uma reorganização acontecendo na forma como você percebe troca de tempo, troca de energia, troca de valor. Essa reorganização é essencial para uma relação mais equilibrada com o dinheiro. Quando a troca se torna mais consciente, o fluxo se torna mais justo e mais estável. Você não precisa fazer nada para sustentar esse processo. Ele se sustenta sozinho, porque está alinhado com o ritmo natural do sistema. Tudo o que é artificial exige manutenção constante. Tudo o que é natural se mantém com facilidade. E o que está se formando aqui é natural. Enquanto você permanece nesse estado, o campo ao seu redor continua respondendo. Pequenos ajustes começam a se manifestar nos próximos dias. Mudanças sutis de percepção. Novas possibilidades que antes não eram notadas. Situações que se desenrolam com menos atrito. Tudo isso nasce dessa base interna reorganizada.
O dinheiro, nesse contexto, deixa de ser um objetivo isolado e passa a ser parte de um sistema mais amplo de equilíbrio. Quando o sistema está equilibrado, o dinheiro encontra lugar. Ele circula, ele se ajusta, ele responde à coerência do todo. Se o sono se aprofundar completamente, permita. Não há necessidade de acompanhar conscientemente. O processo segue acontecendo. O campo permanece ativo. A reorganização continua em níveis ainda mais profundos. Este estado não se encerra aqui. Ele se estende pela noite. Ele se prolonga nos próximos dias. Ele se manifesta nas escolhas, nas percepções e nas oportunidades que surgem. Tudo começa a partir desse ponto de entrega silenciosa. Permaneça nesse fluxo. A noite continua trabalhando a seu favor. A vida financeira segue se organizando de forma constante, suave e alinhada, a partir desse estado profundo de coerência interna. À medida que a noite alcança seu ponto mais profundo, tudo ao seu redor parece entrar em um acordo silencioso. O corpo já não busca ajustes, a mente já não procura respostas. A energia repousa em um estado de harmonia que não precisa ser explicado. É como se cada parte de você soubesse exatamente onde estar, sem esforço, sem conflito, sem expectativa. Esse estado não é vazio, ele é pleno. Ele é o solo fértil, onde as reorganizações mais duradouras se consolidam. Existe algo muito poderoso em permitir que as coisas encontrem seu lugar sozinhas. Durante o dia, a tentativa constante de resolver, planejar e antecipar cria camadas de tensão que parecem normais, mas que silenciosamente bloqueiam o fluxo natural da vida. Agora essas camadas se dissolveram. O sistema reconhece que não precisa mais sustentar esse peso. E quando o peso cai, o alinhamento acontece. Você pode sentir uma sensação de conclusão suave, não como um fim, mas como um encaixe. Como se algo importante tivesse sido ajustado internamente, mesmo que você não consiga apontar exatamente o que. Essa sensação é o sinal de que a reorganização aconteceu em um nível profundo. Não é algo que precise ser confirmado racionalmente. O corpo sabe. A energia reconhece. A vida financeira, nesse ponto, deixa de ser um tema isolado e passa a fazer parte de um todo mais equilibrado. Ela se alinha com seu ritmo, com suas escolhas, com sua percepção de valor. Não há mais separação entre descanso e prosperidade. Um sustenta o outro. Quanto mais você permite esse estado de calma e confiança, mais natural se torna a organização material nos próximos dias. Existe um campo de estabilidade agora sustentando você. Um campo que não depende do que ainda não aconteceu. Um campo que não exige garantias imediatas. Ele simplesmente existe. E esse campo é extremamente importante, porque é a partir dele que decisões futuras serão tomadas com mais clareza e menos reatividade. Quando a base está firme, tudo o que se constrói sobre ela tende a ser mais estável. Enquanto a noite segue, o inconsciente continua integrando tudo o que foi ajustado aqui. Ele registra essa sensação de segurança como referência. Ele aprende que é possível descansar sem perder controle, que é possível confiar sem se expor ao risco, que é possível permitir sem se tornar vulnerável. Essas aprendizagens profundas mudam padrões de forma silenciosa e definitiva. Você não precisa se preocupar com o amanhã agora. O amanhã será alcançado a partir deste estado, não a partir da tensão. As escolhas que surgirem nos próximos dias
virão desse lugar mais calmo, mais lúcido, mais alinhado. E escolhas feitas a partir da calma tendem a gerar resultados mais consistentes, inclusive no campo financeiro. A energia que antes estava dispersa agora repousa em coerência. Essa coerência cria um campo magnético diferente ao seu redor, um campo onde oportunidades encontram menos resistência, onde soluções surgem com mais naturalidade, onde o dinheiro circula com menos atrito. Não porque você pediu, mas porque você deixou de bloquear. Enquanto o sono se aprofunda, tudo continua em movimento. Nada está parado. A reorganização não termina quando as palavras cessam. Ela se prolonga na noite, se estende nos próximos dias, se manifesta nas pequenas mudanças que você talvez nem associe diretamente a este momento. Mas a origem está aqui, neste estado de permissão profunda. Você pode descansar sabendo que não precisa sustentar nada agora. O sistema está em equilíbrio, a energia está ajustada, o campo está receptivo. Tudo aquilo que precisa se alinhar encontra espaço para fazê-lo no tempo certo, sem pressa, sem atraso. Permaneça nesse descanso. Permaneça nessa confiança silenciosa. Permaneça nessa sensação de que tudo está sendo cuidado de forma inteligente e gradual. A noite cumpre seu papel. O descanso faz o trabalho que o esforço não consegue fazer. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.